Tô voltando, tive um problema. Né? A live caiu, o som caiu. Ó, o pessoal tá entrando de novo. Sejam bem-vindos. Né? Resolvi o problema. Deixa eu só fixar aqui de novo. Estão me ouvindo? Tem som agora? Tem som, Sheila? Quem tá me ouvindo, dá um oi aí. Guilherme, tá me ouvindo? Ah, legal. Então, peraí, deixa eu só fixar. Beleza, então vamos embora, né? Já voltou todo mundo. Tá? Desculpa, tivemos problema aqui com o som. Tá? Então eu estava falando dos princípios, né? Tudo tem princípio. Né? Os princípios, eles são imutáveis. Né? Um princípio da família vai ser unidade e diálogo durante toda a existência da família. Agora, os valores da família podem mudar. Os valores da família podem verdadeiramente mudar com o tempo. Né? Os filhos vão crescendo, né? As pessoas da família muitas vezes vão morrendo, né? As circunstâncias da família vão mudando, né? Mas os princípios nunca mudam. Né? Os princípios de uma família, os princípios de um casal, unidade, tá? Diálogo. Aí eu estava falando que eu estava atendendo um casalzinho, né, ontem, e eles se amam, eles se gostam, mas eles não têm noção alguma do que vem a ser princípios, do que vem a ser valores, do que vem a ser virtudes, e existe ainda uma competição muito grande entre eles. Né? A mocinha, ela quer lutar pela faculdade dela, ela fala, caramba, eu não posso perder a minha faculdade. Né? E o rapaz, o marido, fala, não, que eu tenho o meu emprego, que eu também não posso levá-la para a faculdade porque eu tenho que trabalhar. E no fim das contas eles não perceberam, né, que a faculdade é de ambos, né, e que o emprego também é de ambos, porque eles estabeleceram, né, uma unidade na medida em que juraram fidelidade, né, no altar, no matrimônio, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, né? Enfim, seria muito bacana você parar para pensar assim, na minha profissão, qual é o princípio? Né? Na minha família, eu tenho unidade? Né? No meu relacionamento amoroso, eu estou buscando unidade? E essa unidade ela é construída por intermédio do diálogo, e eu sei conversar? Né? Nós já tratamos disso aqui, inclusive, né, em outras sessões da jornada. Nós falamos, por exemplo, dos 4 discursos, do discurso poético, do discurso retórico, do discurso dialético, do discurso lógico. Se a gente não conhece, né, as diferenciações do discurso, da fala, da comunicação, da linguagem, muitas vezes a gente pode criar conflitos completamente desnecessários. Nós vamos viver, por exemplo, num jogo retórico o tempo inteiro. Né? Eu, como marido, vou querer sempre ganhar a discussão ou o debate com a minha esposa e vice-versa. Não é sempre assim. Às vezes é importante a retórica, mas na grande maioria das vezes a dialética, a busca da verdade que transcende ao casal, que está acima das meras opiniões, da doxa, como chamavam os antigos gregos, é o que deve ser buscado. Né? Beleza, agora, olha só que bacana. Se os princípios eles são imutáveis, se os valores eles são circunstanciais, né? Absolutamente circunstanciais, dependem do contexto. Né? Se os valores eles podem brigar, se os valores são complexos, o que são as virtudes? O que é a virtude? A virtude é a busca da excelência. A virtude é a busca de você conceder para a tua vida, né, a vida mais próspera possível. O grego antigo tinha a firme convicção de que cada um de nós nasceu para ocupar uma posição no universo, que cada um de nós nasceu para compor um sistema de ordem universal, um sistema
cósmico muito grande e que precisa da nossa participação. O grego antigo acreditava muito naquilo que a gente chama de vocação, de vocare, de chamado, né? De uma inclinação para agir em determinado sentido, para fazer determinada coisa, para produzir e para entregar para o mundo algo que o mundo está esperando. Então, nesse sentido, não é assim, eu não espero mais nada da vida. É se perguntar o que a vida espera de mim, que eu ainda não dei, né? O que a vida espera de mim. E atingir essa plenitude, atingir essa excelência que o grego antigo chamava, era ter uma vida virtuosa. Agora, para se ter uma vida virtuosa, você precisa de ferramentas, né? E essas ferramentas também recebem o nome de virtudes. Olha só que interessante, né? Então, a virtude é não só o fim que você deseja atingir e alcançar para a tua própria existência no mundo, como as ferramentas que você vai fazer uso para atingir esse fim. Olha só que bacana, né? Quando a gente fala de um músico virtuoso, você fala de um músico que atingiu a excelência. Quando você fala de um poeta virtuoso, de um poeta que atingiu a excelência, de um guerreiro virtuoso, um guerreiro que atingiu a excelência. E por que ele atingiu a excelência? Muito provavelmente porque ele fez uso, né, de instrumentais, de ferramentas que o capacitaram a atingir o máximo da sua potencialidade, a transformar a sua potência em ato, a desabrochar de dentro da semente aquela potência de árvore, aquela potência de carvalho, por exemplo, que existia dentro da semente, mas em potência, né? Muita coisa já foi falada a respeito das virtudes, muita coisa, né? Platão falou de virtudes há 2.500 anos atrás e a gente ainda fala desse cara até hoje. Olha só, estou eu aqui falando de um cara que escreveu em papiro 2.500 anos atrás. Ele deve ter escrito coisa muito boa, porque não só eu falo dele, mas uma quantidade enorme de pessoas fala de Platão, como fala do seu aluno também, né? Aristóteles, um cara absolutamente excepcional, talvez o maior gênio que já pisou na Terra, e ele também falava de virtudes, né? 1.500 anos depois de Aristóteles, um cara chamado Santo Tomás de Aquino também falou de virtudes, tá? E esses três indivíduos, Platão, Aristóteles e Santo Tomás de Aquino, para chamar só três grandes gênios, mas existem inúmeros outros, eles falaram o seguinte: são múltiplas as virtudes, mas 4 delas são absolutamente imprescindíveis, imprescindíveis para que você tenha uma vida plena, uma vida próspera, né? Para que você atinja a tua excelência, a tua arete. São 4 virtudes que eles chamavam de virtudes cardeais. Virtudes cardeais são virtudes eixo, virtudes basilares, né? E qual é a primeira das grandes virtudes? A prudência. Prudência. Prudência que também foi chamada de frônesis na Grécia Antiga, né? E que também foi traduzida pelo nome de sabedoria. Dr. Marcelo, você se considera um homem prudente? Não, eu não me considero um homem prudente, porque eu tenho dimensão do que vem a ser a prudência, da grandeza que essa virtude abarca nela mesma. Eu busco ser prudente, mas quase que todo dia eu incorro em atos imprudentes. Ser prudente pressupõe ser prudente 24 horas por dia. Ser prudente significa ser prudente no início da ação, no meio da ação e no fim da ação. E a prudência, ela pressupõe a existência de 3 componentes dela, né? O primeiro componente da prudência é pense, reflita, tergiverse, delibere, raciocine, sem pressa, com muito cuidado. Analise todas as alternativas possíveis, todas. Chame pessoas para você ter certeza de que você não tenha esquecido de alguma alternativa, de algo que pode acontecer, né? Liste todas essas alternativas e tente identificar quais as consequências de cada uma dessas alternativas a partir do momento que você escolha uma delas. Depois disso, tomada, né, essas precauções, você vai ter que decidir. Decida por uma delas. E depois de decidir, você vai ter que agir. Então a prudência pressupõe pensar muito bem, decidir melhor ainda e agir com cautela.
né? E olha só que interessante, o que acontece com o indivíduo que tem muita liberdade? O valor liberdade. Ele pode ser um libertino. O que acontece com o indivíduo que tem muita segurança? Ele pode se transformar num fraco. O que acontece com um cara que pode ter muito prazer, né, na vida? Ele pode se animalizar e abdicar da sua humanidade. O que acontece com o indivíduo que tem muita prudência? Vai ser mais virtuoso ainda. Prudência nunca é demais. Prudência nunca é demais. Ah, mas se o cara for muito prudente, ele não age. Não, mas se ele não agir, ele não é prudente. Porque a prudência pressupõe deliberação, decisão e ação. Então, olha só, liberdade pode ser demais. Respeito pode ser demais. Generosidade pode ser demais. Você é tão generoso que você dá aquilo que não poderia dar, né? Segurança, né, pode ser demais, né? Os valores podem ser demais. As virtudes não. As virtudes não. Né? E você jamais terá nenhum outro tipo de virtude se você não lutar para ser prudente. E para ser prudente você precisa adquirir a prudência de que maneira? Por meio da instrução. Você tem que estudar, você tem que ampliar o teu imaginário, você tem que ler bons livros, você tem que fazer bons cursos, você tem que seguir bons perfis, você tem que ter bons amigos do seu lado, você tem que olhar para si, olhando para um espelho, né? Aliás, a prudência é representada numa pintura do pintor Rafael Sanzio, pintor renascentista italiano, como uma senhora bonita, sentada, olhando num espelho que é trazido por um anjo, né? E um outro anjo vem atrás com uma tocha, com o fogo do conhecimento, com o fogo da sabedoria, né? Olha só que lindo, né? A antropomorfização da prudência pelo pintor Rafael Sanzio. Prudência nunca é demais. Respeito pode ser demais. Tolerância pode ser demais. Generosidade pode ser demais. Competição, que também é valor, pode ser demais. Cooperação, que também é valor, pode ser demais. Prudência nunca pode ser demais. E a partir da prudência que a gente consegue identificar aquilo que é justo. O que é justo fazer. Né? O tema da justiça daria horas e horas aqui de bate-papo, né? Mas o que seria justiça? Seria tratar os desiguais de maneira desigual. Mas para você identificar as desigualdades de cada uma das pessoas e conceder para cada pessoa aquilo que ela precisa, você precisa ser muito prudente, né? Você precisa utilizar-se da deliberação, utilizar-se da decisão e utilizar-se da ação para ser um indivíduo justo e praticar a justiça no mundo, né? E olha só que coisa estapafúrdia. O problema do Dr. Marcelo é que ele é muito justo. Não. Justiça nunca é demais. Ah, o problema do Japão é que é um país muito justo. Oi? O problema da Alemanha e da Áustria é que as leis lá funcionam. Oi? Nota que não é problema. Quanto mais as leis forem respeitadas, quanto mais as leis funcionarem, quanto mais justiça for feita, melhor. Agora, quanto mais prazer você tiver, não necessariamente melhor. Quanto mais egoísmo você tiver, não necessariamente melhor. Peraí, mas egoísmo é valor? Claro que é valor. Claro que é valor. Deixemos o politicamente correto de lado, por favor. Egoísmo nada mais é do que você pensar em você. Como é que você pode ser generoso se você nunca foi egoísta? Você vai dar o quê para o outro? Para dar, você precisa ter obtido. Para obter, você precisa ser egoísta. Quando você faz um concurso público, você está pensando em você ou no outro? Me diga. Sabe essa coisa de politicamente correta? Ai, eu não sou egoísta. Ah, não, você não quer passar no concurso público. Você não quer passar no vestibular. Você não quer ganhar o campeonato. Quando você está competindo um campeonato de corrida, de pedestrianismo, de surf, você entra no campeonato para perder? Não, você entra para ganhar. Então você tem uma postura que é egoísta, você quer chegar na frente de todo mundo. E não há crime nisso. Porque é a partir da competição que eu meço as minhas qualidades e as minhas habilidades. É a partir da competição, é a partir da generosidade do meu adversário,
que eu consigo reconhecer em mim coisas que são de grande dignidade, competências que eu não sabia que eu tinha. E daí talvez lá no futuro, se você estiver precisando de alguma coisa, eu posso falar, isso eu te ajudo. Eu sei que eu sou bom, porque eu já me coloquei à prova. E um dia eu ganhei, inclusive, uma competição sobre isso. Eu sou bom nisso, eu posso te ajudar. Olha que bacana. Não existe cooperação se não existir competição prévia. O importante é competir. E daí vem o pessoal dos jogos cooperativos e fala, se o importante é competir, o fundamental é cooperar. Né? Que besteira. Fundamental vem de fundamento. Fundamento é base. A base da cooperação é a competição. Se você nunca competiu com ninguém, você não está apto a cooperar com mais ninguém também. Né? Ora, eu só posso te ajudar em algo que eu sou bom, senão eu só vou te atrapalhar. E muito faz quem não atrapalha. Tá claro? Prudência nunca é demais. Quanto mais, melhor. Né? Generosidade pode acabar com as tuas finanças. Pode acabar com a tua biblioteca. Eu sou tão generoso que eu vou emprestando livro, vou dando livro, daqui a pouco eu olho minha biblioteca, não tem mais biblioteca. E eu, como sou um intelectual, eu preciso de uma biblioteca. Então os livros eu simplesmente não empresto. Eu sou egoísta com os meus livros. Mas eu oferto os meus livros em lives, olha só, porque tudo isso que eu estou falando para vocês eu aprendi aonde? Eu aprendi com os livros. Olha só o egoísmo, né? O egoísmo, meu egoísmo com os meus livros, egoísmo como valor sendo ofertado na forma de cooperação, de um presente que eu estou dando para vocês. Né? Que afinal de contas eu li Santo Tomás de Aquino, Aristóteles, Platão, e são meus livros e eu não vou emprestar, e eu não vou dar, são meus, eu sou egoísta, mas olha só o que eu estou dando para vocês, é através do egoísmo que nasce a generosidade, é através da competição que nasce a cooperação, olha só que coisa linda, essa é a complexidade do mundo, né? E que muitas pessoas, né, às vezes com um romantismo bobo, tosco, pueril, né, querem sinalizar virtudes que são absolutamente inexistentes porque nunca estudaram isso. E numa terapia a gente trabalha essas questões, que são questões importantíssimas para a gente resolver problemas do cotidiano. Importantíssimas. Você quer ver uma outra grande virtude? Dr. Tiago, um livro para você, Tiago, caramba. Acho que para você eu empresto, cara. Né? Acho que para você eu empresto. Mas você vai ter que devolver. Terceira virtude cardeal, Tiago. Terceira. Se você é um indivíduo prudente, se a prudência indicou a justiça, agora você tem um grande amor, ou vários grandes amores, ou uma paixão dominante qualquer. Agora você tem pelo que lutar. Agora você tem valores para defender. Agora você tem um território para defender. Agora você tem uma família para defender, agora você tem uma causa para defender. Né? Uma causa para defender pressupõe que você vai ter que lutar. Né? E daí a virtude da força, da fortaleza, da coragem, ela pode se manifestar. Só é forte quem tem um grande amor. Ai, o meu filho, viu, doutor Marcelo, ele é tão frágilzinho, eu queria que ele tivesse uma autoestima. Como é que você pode me ajudar a fazer com que o meu filho tenha autoestima? Ora, mãe, ora, pai, primeiro a gente tem que fazer com que o seu filho tenha algo que seja verdadeiramente estimável. Primeiro o seu filho tem que ter um grande amor, tem que ter uma causa. Né? Ele precisa de uma causa, porque tendo uma causa, será corajoso. Tendo uma causa, será forte. Será absolutamente forte. Né? Então a fortaleza, ela é direcionada para a justiça. E olha só, fortaleza é valor, não é virtude. Coragem é valor, não é virtude. O problema do professor Marcelo, do doutor Marcelo, é que ele é um cara muito forte. Isso não é problema, isso é solução. O problema é que ele é muito generoso. Pode ser problema. Generosidade e valor. Fortaleza, virtude. E se você é prudente, se a prudência indica o senso de justiça, se o senso de justiça
deflagra em você a coragem e a vontade de lutar. Para você lutar, você sabe que você vai ter que sofrer. E para sofrer, você vai ter que abdicar de determinados prazeres. E para abdicar de determinados prazeres, você vai ter que ser temperado. É a quarta das grandes virtudes. O que é a temperança? A temperança é a capacidade que pessoas maduras e virtuosas têm de se abster de viver prazeres comezinhos e imediatos, com vistas ao atingimento de coisas muito mais auspiciosas que estão alocadas num futuro distante. Como desenvolver essas virtudes quando adulto? Já estamos desenvolvendo. A primeira coisa é entender que você não as tem, talvez. Começar a estudar, começar a ver lives, fazer cursos, ler, fazer uma orientação filosófica. Esse é o começo. O começo de tudo sempre é o intelecto. Tá? Sempre é. O intelecto, ele abre a possibilidade de você desenvolver até a fé. Né? O intelecto expande a tua capacidade imaginativa, né? Aumenta o teu imaginário, melhora a tua gramática, melhora o teu vocabulário. Com o vocabulário melhor você vai poder falar das tuas dores, você vai poder falar das tuas inquietações, você vai poder falar dos teus problemas. Falando dos teus problemas, você pode organizá-lo na tua mente, na consciência, de uma maneira muito mais útil para você. Né? Então, o que é importante que vocês saiam daqui hoje é com essa clareza de que princípios, valores e virtudes, apesar de serem, né, no senso comum, tidos como sinônimos, eles não são sinônimos. Tá? E se você é um adulto que ainda não ponderou, que ainda não refletiu, que ainda não tergiversou, que ainda não pensou com propriedade sobre quais são os princípios que estão norteando a tua relação matrimonial, tua relação conjugal, se você nunca pensou quais são os valores que norteiam a tua vida, os valores pessoais, que muitas vezes são diferentes dos valores familiares, se você fala que tem medo que a tua filha se desvirtua, mas não consegue definir o que é virtude, e nunca ouviu falar de virtudes cardeais e teologais, você está atrasado. Né? E saiba, até 50 anos atrás essas coisas eram ministradas na escola para os nossos filhos. Sabe quando que os nossos filhos vão ter isso na escola? Nunca. Nunca mais. Né? Absolutamente nunca mais. As virtudes elas foram jogadas no lixo. Né? As virtudes são tidas pela psicopedagogia moderna como algo advindo da tradição do patriarcado branco, asqueroso, nojento, conservador. Né? E infelizmente jogamos no lixo. Ética, Nicômaco, o livro do Aristóteles, toda a obra de Platão, toda a obra maravilhosa de Santo Tomás de Aquino, que eu mesmo, quando era mais imbecil, tinha preconceito sem nunca ter lido, né? Porque eu achava que, escolásticos, Idade Média, o que eu vou aprender com um padreco vagabundo da Idade Média, né? Aí eu fui ler. Nocaute. Verdadeiro nocaute. Né? Gente, muitíssimo obrigado pela presença, mais uma vez, na 15ª sessão da jornada, a sua terapia de choque semanal. Desculpe aí pelo problema técnico, então saibam que eu vou subir 2 lives, né? Já subi a primeira, né? Já está disponível a primeira metade, né? E vou subir essa aqui agora, se vocês puderem depois, dar um alôzinho ali, comentar quais são os princípios de vocês, quais são as virtudes, né? Quais são os valores, deixar uma crítica construtiva a respeito de como é que vocês estão vendo esse trabalho que eu estou fazendo desde o ano passado, que é a jornada Sua Terapia de Choque Semanal. É bacana, porque tudo isso que vocês vão falando, às vezes eu perco, eu não consigo falar e estar lendo ao mesmo tempo, são coisas bacanas, tá? E comentando lá na live, vocês ajudam também o perfil a subir, tá bom? Dica de livros, no meu Instagram eu tenho 2 destaques, livro 1 e livro 2, nos destaques, que eu dou um monte de dica de livros, tá bom? Beijo grande, turma. Semana que vem estamos aqui mais uma vez. Obrigado pela presença, tá? E
tenham uma boa noite. Deus acompanhe vocês no sono, né, e conceda para vocês sonhos bem bacanas. Beijo grande. Valeu!